Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP. Tô voltando aqui com a série Política do Zero, que tá bem atrasada, né? Já tá aí bem perto das eleições desse ano. E eu falei que ia fazer essa série de 4 vídeos, já postei 2, esse aqui é o terceiro. Não sei se eu vou conseguir postar o quarto até lá, né? Porque, enfim, você está ligado à minha correria, quem me acompanha lá no Insta. É a faculdade, é palestra 2, 3 vezes por semana, um mini documentário que eu tô gravando, que logo mais vai sair no canal também, né? Quem não tá sabendo acompanha lá no meu Insta que eu tô falando sobre isso. Então tá uma correria louca, não sei se eu vou conseguir fazer o quarto vídeo. Inclusive esse terceiro aqui, eu tô fazendo num outro formato justamente por medo de que eu não conseguisse fazer, né? Eu falei, mano, eu tenho que fazer, então eu vou fazer aí meio que de qualquer jeito, entre aspas, né? No sentido de que eu não vou conseguir fazer aquela puta edição que eu sempre faço, não conseguir fazer o roteiro tão elaborado quanto eu sempre faço. Infelizmente, a gravação também vai ser meio corrida aqui, né? Eu gravo sozinho e tudo mais, então é uma loucura. E então é isso, eu tô com o notebook aqui, tô com o roteiro que eu fiz aqui, vou ficar olhando nele o vídeo inteiro, vou ficar colando aqui, porque eu acho que o importante é fazer esse vídeo, passar as informações aqui pra vocês. Então eu vou ficar olhando aqui na minha colinha mesmo e já era, não tem o que fazer. Enfim, é isso, sem mais delongas, vamos começar. Nesse terceiro vídeo aqui da série eu vou estar falando sobre as eleições desse ano, de 2020, mas também sobre as eleições anteriores, né? Porque pra gente entender o presente, nós temos que entender o passado, certo? Não tem como a gente saber como que nós chegou até aqui sem olhar pro passado. Lógico que eu não vou fazer todo um levantamento aí da história do Brasil, né? Nem nada do tipo, mas pelo menos falar por cima, né? Como que foram as eleições de 2018, até um pouco das de 2014, eu vou falar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe dois tipos de eleições, certo? Existem as eleições gerais e as eleições municipais, que cada uma delas acontece a cada 4 anos, só que são em anos diferentes, né? Elas não se cruzam. Desse jeito que a gente tem eleições a cada 2 anos, tá ligado? Então, nesse ano de 2022, nós temos eleições gerais. Em 2020, nós teve eleições municipais. Em 2018, teve eleições gerais. 2016 municipais, 2014 gerais, né, e assim vai. A diferença delas, né, eleições municipais, como a de 2020, a de 2024, né, as municipais obviamente são por município, né, então a gente elege os cargos dos municípios, que são quais? Prefeitos, junto com seus vice-prefeitos e os vereadores. As gerais, que são as que vai ter esse ano, é para presidente da república, junto com seu vice, eles vêm junto, você não está votando só no presidente, você está votando no vice também. E antigamente a eleição era separada, né? Então, décadas atrás, você votava separadamente no presidente e no vice-presidente. Hoje você está votando nos dois juntos. Congresso Nacional, né, que é formado pelos senadores e pelos deputados federais, e as eleições estaduais também vêm junto aí nessas eleições gerais, né? Então, estadualmente você vai votar no governador junto com o vice-governador e nos deputados estaduais que vão para as assembleias legislativas, né, que no caso aqui de São Paulo é a ALESP. Sobre os senadores, é importante entender o quê? São 81 senadores no total, né, que têm cargos de 8 anos. Então, diferente de todos os outros, né, que têm cargos de 4 anos, o senador tem cargo de 8. Só que as eleições para senador também são diferentes, né? Porque, assim, né? Esse ano nós vai votar só em um senador, tá ligado? Em 2018 nós votamos em 2. Então a cada 4 anos, ou você vota em um ou em 2. Por quê? Porque existe uma renovação ali da Câmara. Da Câmara não, né? Da casa ali, eu esqueci o nome daquela porra, enfim, do bagulho dos senadores, certo? Então vai ter esse ano uma renovação de 1/3, né? Ou seja, 1/3 dos senadores vão mudar. Tirando aqueles que vão se reeleger, obviamente, né? Mas enfim. Então 1/3 dos senadores ali vão passar por esse processo de eleição e os outros 2/3 vão se manter ali. Diferente da eleição de 2026, que aí vai ser um voto para 2 senadores, né? Então vai ter a mudança de 2/3 ali da Câmara dos bagulho dos senadores. Do Senado Federal, né? Esse é o nome do bagulho. Certo, acho que basicamente é isso, né? Assim, uma curiosidade, né? Essa vai ser a última eleição que os presidentes e governadores vão tomar posse no dia 1 de janeiro. A partir da próxima, né? A próxima eleição de 2026, a próxima eleição geral de 2026, né? Vai ser a última vez que eles vão tomar posse no dia 1 de janeiro. A partir da eleição geral de 2026, o presidente, né, vai tomar posse no dia 5 de janeiro de 2027 e o governador no dia 6 de janeiro de 2027. Isso aqui é consequência de uma emenda constitucional, né, que foi aprovada no ano... Eu não anotei o ano aqui. Eu acho que é no ano de 2021. Não tenho certeza, mas eu vou colocar o ano certinho aqui na tela. A emenda constitucional número 111, né, que foi o que aprovou isso. Assim, também vai ter uma outra mudança, né, a partir dessa emenda constitucional, que é em relação à fidelidade
fidelidade partidária, né? Eu falei um pouco sobre ela no outro vídeo da política do zero, né? Que é aquele bagulho, né, de que o deputado, o vereador, ele tem que ser fiel ao partido dele, né? Então, se o partido dele orienta ele a votar de um jeito, ele tem que votar daquele jeito, né? Então, eles não têm autonomia de verdade, né? Enfim, só que uma mudança que vai ter é sobre a saída de um partido, né? Porque nesses últimos anos aí teve vários casos de políticos que se elegeram num partido e depois saíram do partido. E aí ficou esse debate se perde o cargo, se não perde. E a partir desses próximos anos, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais, lá no caso do Distrito Federal, né? Esqueci de mencionar que vai ter essa eleição também esse ano. E os vereadores também, né? Não vai ter eleição esse ano. Mas enfim, vereadores, deputados, parará. Se eles for eleito por um partido e sair do partido, presta atenção, eles só não vão perder o cargo se o partido concordar com a saída, tá ligado? Então, em caso de um deputado que meteu o louco e saiu fora do partido brigado com todo mundo, até mesmo foi expulso, tá ligado? E o partido não gostou que ele tenha saído. Enfim, o partido vai ter que dar o aval se ele meio que, de certa forma, né, se ele vai permanecer no cargo ou vai perder o cargo. Então, assim, mano, com certeza vai ter muitos deputados, senadores que vão ser eleitos aí esse ano, que vão sair do partido nos próximos anos e vão acabar perdendo o mandato deles. Então, por isso é importante o quê? Que você também veja quem são os suplentes, né? Existe você vai votar num senador que vai vir com um suplente junto, né? Então, por exemplo, no caso dos cargos executivos, né, prefeito, governador e presidente, tem o vice. O presidente saindo, o governador saindo, o vice assume. E no caso dos deputados, senadores, quando eles saem, é o suplente que assume. Então, já vou aproveitar aqui para recomendar para vocês um site que se chama Divulgação de Candidaturas, é um site oficial do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, onde vocês podem, eu vou deixar o link aqui para vocês, obviamente, onde vocês podem acessar, mano, todos os candidatos para todos os cargos que vai ter no Brasil esse ano. E eles mostram, inclusive, os suplentes. Então, se você está pensando, eu vou votar no deputado Joãozinho da farmácia, entra lá nesse site, joga o nome Joãozinho da farmácia, vocês vão encontrar lá quem são os suplentes dele. Enfim, agora eu vou falar um pouco das eleições municipais de 2020. Essas eleições, mano, elas aconteceram no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno, que aconteceu em 57 municípios. Elas foram adiadas, no caso, né, por causa da pandemia, do coronavírus, né, que estava tendo uma piora da pandemia, então foi aprovada uma emenda constitucional, a 107 de 2020, que fez com que as eleições fossem adiadas aí um pouco, em um mês. E também na cidade de Macapá, a eleição foi adiada para o dia 6 de dezembro, né, por conta de apagões, né, que estava tendo lá na energia lá no Amapá. A eleição no Macapá foi adiada para o dia 6, o primeiro turno, e para o dia 20 de dezembro, o segundo turno. 20 de dezembro, quase no Natal, o povo estava tendo que votar. Enfim, e aí, naquele ano foram escolhidos, né, os prefeitos, vice-prefeitos e os vereadores dos 5.570 municípios do Brasil, né, tirando Brasília, que não tem vereador nem prefeito em Brasília. É o governador e os deputados distritais. Teve segundo turno em 58 dos 95 municípios que tem mais de 200 mil habitantes, né? E nos quais, portanto, pode ter um segundo turno. O que é isso? O que eu acabei de falar? Para ter segundo turno, tem que ter pelo menos 200 mil habitantes, e agora, enfim, gente, eu não lembro se é 200 mil habitantes ou eleitores, porque aqui na minha colinha está escrito habitantes, mas no outro site que eu estava lendo agora há pouco estava escrito eleitores. Eu vou confirmar e depois eu vou escrever aqui na tela para vocês, então vocês estão vendo aqui agora se é eleitores ou habitantes. Enfim, tem que ter 200 mil ou eleitores ou habitantes para poder ter segundo turno no município. Isso aqui, esse bagulho de segundo turno, né, sempre é para os cargos executivos, ou seja, prefeito, governador e presidente. Não existe segundo turno para vereador, deputado federal, deputado estadual e senador, tá ligado? Isso aqui vem da forma diferente que se contabiliza os votos numa eleição, tá ligado? Então existe duas formas, que são as eleições proporcionais e as eleições majoritárias. As eleições majoritárias são para presidente e governador, que é o quê? Presta atenção. Existe um bagulho chamado votos válidos. Significa que nem todos os votos são válidos. Quais que não são válidos? Brancos e nulos. Ou seja, se alguém for na urna e apertar para votar em branco, o voto vai para quem tá ganhando. Não, gente, isso é mentira, isso aí é fake news, isso não existe. Eu sei que é um senso comum muito comum e muito antigo, né, de que votar em branco, até mesmo votar em nulo, né, vai para quem tá ganhando, para quem tá na frente, mas isso não é verdade. Voto nulo, voto em branco é desconsiderado, é como se você não tivesse votado em ninguém. É como se você nem tivesse ido votar, ele não vai ser olhado, tá ligado? Ele vai ser ignorado
votado não vai ser contabilizado. E aí, o voto, enfim, né, só falando um pouquinho mais sobre isso, mano, voto nulo e voto em branco basicamente é você mostrando que nenhum político ali te representa, tá ligado? Nenhum candidato te representa. Então você anula o seu voto ou você vota em branco, ou seja, você não votou em ninguém. Tirando esses votos nulos e brancos, estão os votos válidos, que são aqueles que foram para algum candidato. Certo? Então você votou no candidato A, no candidato B, no candidato C, esses são os votos válidos. Então, vamos dar exemplos aqui, né? Nessa eleição desse ano, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, falou que tem 148 milhões de eleitores aptos a votar. Então, 148 milhões de títulos de eleitor regularizados, né? Tem muitos que não estão regularizados porque a pessoa não foi até o dia 5 de maio pagar as multas, refazer o cadastro dela que está com algum BO lá, algum problema, ou coisas do tipo, né? As pessoas que estão presas, né? Então, estão com o título cancelado, suspenso, então não estão com ele regular. E agora não dá mais também. Enfim, então são 148 milhões de títulos regulares que estão aptos a votar esse ano. Se desses 148 milhões de eleitores, supondo assim, uma coisa absurda, vamos supor que 140 milhões não vão votar, votam em nulo, votam em branco, é aqueles outros 8 milhões que vão decidir a eleição. Sim, de 148 milhões, se 140 milhões não votarem e 8 milhões votarem, é os 8 milhões que decidem a eleição, porque em quem eles votar, né, em quem ali a maioria votar, vai ganhar. Porque é daí que vem esse bagulho de votos válidos, certo? Então, dentro desses 8 milhões de votos válidos, para um presidente, governador... presidente, que eu tô falando do Brasil. Para o presidente ganhar, presidente e vice-presidente ganhar, ele vai ter que ter 4 milhões e 1 voto, pelo menos, entendeu? Ou seja, 50% mais 1. 50% dos 8 milhões é 4 milhões mais 1 voto, ou seja, mais da metade ele precisa ter para ele ser eleito. Se ele tiver esses 50% de votos válidos mais 1 no primeiro turno, ele se elege no primeiro turno. Se não, vai ter um segundo turno, né, que vai ser entre os dois primeiros colocados aí que tiver com mais votos válidos. Então essas são as chamadas eleições majoritárias. As eleições para senador, elas também são majoritárias, né? Então elas são por realmente quantidade de votos. Só que não existe segundo turno para senador, né? Então vai ser eleitos aí os que ganharem mais votos logo no primeiro turno. Aí depois tem as eleições proporcionais, que são para os demais cargos, no caso, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Então, essa eleição proporcional, resumindo numa frase, é o quê? Você não vota no candidato, você vota no partido dele. É muito importante prestar atenção nisso, minha gente. Porque as pessoas, quando vão votar, elas olham para o candidato. E, aliás, elas olham para o indivíduo, né? Tipo, antes fosse para a trajetória política dele, para as pautas dele. Não, é para o indivíduo, né? Fui com a cara dele, não fui com a cara dele. Ele é bonito, ele é feio, fala bem, fala mal, fala palavrão, não sei o quê, entendeu? Então, tipo, mano, não é isso que a gente tem que olhar. Principalmente os cargos legislativos, tá ligado? O indivíduo pouco importa, né? Então, por isso que você, eu vou votar no meu vizinho, eu vou votar no youtuber ali, eu vou votar no influencer que eu gosto. Mano, infelizmente você, aliás, ele tá sendo usado, assim, né, não tô generalizando. No caso dessas pessoas, vamos supor, tem muitas pessoas aí que, tipo, eu falo isso, mano, né, por exemplo, como alguém da quebrada. Na quebrada nós vira e mexe alguém que, tipo, se candidata metendo louco, assim, tá ligado? A pessoa nunca gostou de política nem nada, só fala, vamos candidatar e foda-se. E aí todo mundo fica, é isso aí, porque o cara é da hora, nós conhecemos ele é aqui da rua, pá. E, tipo, mano, às vezes essa pessoa que ela não tem um entendimento político, ela nem sabe qual é o partido que ela tá afiliada, né? Eu já vi isso, pessoas que, tipo assim, ó, é o meu amigo aqui, ele é candidato. Eu falo, caralho, mano, mas o partido dele é foda. Eu falo, mano, ele nem sabe que partido é esse, só convidaram ele aceitou se candidatar, tá ligado? Então a pessoa, às vezes, ela nem conhece o partido, não tem muito conhecimento político, se candidata só pra meter o louco, ou só porque o partido chegou e convidou, ou qualquer coisa do tipo. E essa pessoa, na realidade, ela tá sendo usada pelo partido pra conseguir voto. Porque o partido sabe que aquela pessoa, principalmente se for uma pessoa famosa, uma influência, qualquer coisa do tipo, ela vai atrair muito voto pro partido. E aí entra nesse bagulho da eleição proporcional, que é o quê? O partido vai receber uma quantidade de votos, né? E quanto mais votos o partido receber, mais cadeiras ele vai ter, né? Cadeiras dentro daquela casa legislativa, né? Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados. Então é isso, quanto mais votos o partido receber, mais vereadores, deputados ele vai ter eleitos. Isso significa, por exemplo, que você não precisa
votar, inclusive, num candidato. Você pode votar só no número do partido, né? Como assim? Tipo assim, cheguei lá na urna, não decidi em quem eu vou votar para deputado estadual, mas eu sei que eu gosto do partido X. Eu sei que eu vou votar para presidente no partido X, então quero votar no mesmo partido do presidente, inclusive isso é uma coisa boa, né? Digamos assim, para as pessoas que não sabem quem elas vão votar, não tá meio pá, geralmente é bom você votar para os cargos legislativos em pessoas que estão alinhadas com o cargo executivo, porque o executivo depende do legislativo e vice-versa. Não adianta você votar. Vou dar 2 exemplos aqui, né? Não adianta você votar no Lula para presidente e em deputados bolsonaristas. Assim como não adianta você votar no Bolsonaro para presidente e em deputados petistas, lulistas. Isso é mais improvável, né? Mas enfim, porque não vai casar, tá ligado? O presidente vai propor uma coisa que os deputados não vão aprovar. Os deputados vão propor uma coisa que o presidente não vai aprovar. Então não anda, entendeu? Então vota em quem tá alinhado. Eu não conheço nenhum deputado, vota no mesmo partido do presidente, então. Que você votou, no governador. É isso. Mas de preferência é melhor conhecer, né? Então acessa esse site que eu falei pra vocês e dá uma olhada nas candidaturas e outra coisa, né? Além disso, foi criado um site que eu não lembro o nome agora, se é Tinder político, Net político, né? Enfim, que eu tava vendo hoje de manhã, que é pra você responder várias perguntas assim, né? Com a sua ideologia, as coisas que você pensa sobre desmatamento, casamento gay, várias opiniões assim que eles querem saber, pra achar políticos que estão alinhados ali com o seu pensamento, tá ligado? E aí eu respondi as perguntas, eu acho que são as 20 perguntas, 30, sei lá. E no final apareceu lá realmente os candidatos que são mais alinhados comigo. Então, no meu caso, bateu mesmo, tá ligado? Então, os partidos que estão mais alinhados assim comigo ideologicamente são a Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, número 80, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, número 16, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, número 21, né? Se for pra votar, eu só voto nesses 3 partidos. De resto, pra mim, realmente acho que não vale a pena. E o PSOL, Thiago? O PSOL, eu vou falar sobre o PSOL já já. E o PT? PT? Não, né? Por favor. Enfim. Então, né, eu tava falando, né, que vai ser contabilizado o total de votos que o partido recebeu e a partir daí vão ser distribuídos a quantidade de cargos, de cadeiras para eles, né? Por ordem decrescente, ou seja, os candidatos que receberam mais votos, eles têm mais chances de conseguirem a cadeira, obviamente. Até as eleições gerais de 2014, existia a possibilidade de formar uma coligação partidária, né? A coligação é o seguinte: 2 ou mais partidos se uniam numa coligação, né? E o total de votos que essa coligação inteira recebia ia ser distribuído para eles, né? Então isso definiria o número de vagas que esse conjunto de partidos ia receber e como que essa distribuição de vagas ia ser feita entre os seus candidatos ali dos diferentes partidos. Só que, terminando a eleição e a distribuição das vagas, cada partido ele podia seguir o rumo que ele quisesse, tá ligado? Então, é uma ligação momentânea só pra se eleger, conseguir as cadeiras e depois se separar de novo. Só que isso acabou, tá ligado? Não pode mais fazer isso. Agora acontece uma outra coisa que é a federação partidária, né? Esse sistema de coligação ele foi extinto por uma reforma eleitoral que foi feita em 2017 e nessa eleição de 2022 vai ter uma novidade que é a federação partidária. Qual que é a diferença da federação para coligação? A federação, os partidos eles não vão poder romper depois que eles se elegerem. Eles vão ter que continuar agindo juntos durante os próximos 4 anos, pelo menos, como se fosse um partido só, seguindo um estatuto próprio, seguindo princípios incomuns, tá ligado? Esses 2 partidos. E aí que entra o bagulho do PSOL. Porque a maior surpresa, né, eu acredito, para a esquerda mais radical aí, né, revolucionária desse ano, foi essa federação, surpresa entre aspas, né, mas enfim, foi uma federação que o PSOL fez com a Rede Sustentabilidade, né? Então, o PSOL, que é um partido que surge a partir de um rompimento com o PT, né? Então, quando o Lula se elegeu em 2003, ele fez uma reforma da Previdência que atingiu os funcionários públicos. Os deputados do PSOL votaram, aliás, parte dos deputados do PT votaram contra, foram expulsos do PT, se juntaram e formaram o PSOL, né? Ou seja, o PSOL surge como uma oposição de esquerda ao PT e relativamente mais radical. E a Rede Sustentabilidade é um partido, na minha visão, de centro-direita. É nitidamente um partido que defende o sistema capitalista, né? Especificamente o bagulho que nós chamamos de capitalismo verde, né? Então, o capitalismo com algum ambientalismo ali. Como dizia o Chico Mendes, né? Acho que era ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, alguma coisa assim, né? Então, mano, você defender ambientalismo, proteger a floresta, a Amazônia, e você não aponta que quem tá destruindo são os latifundiários, é o agronegócio, é a classe dominante, enfim, etc. Isso aí adianta do quê? Sabe? Só ficar falando, gente, toma banho mais curto, plante uma árvore, isso aí tem um impacto mínimo diante dos
sei lá quantos hectares que são desmatados aí por minuto para fazer pasto para gado, que enriquece aí os grandes ruralistas, né? Enfim, então isso aí é a rede de sustentabilidade na qual o pessoal se federou. Então nos próximos 4 anos eles vão agir juntos, como se fosse um partido só. E para mim não tem condição de votar no pessoal diante disso, porque cada voto que eu vou estar dando pro pessoal, eu vou estar dando para a rede de sustentabilidade. Então, assim, né, se você quer votar, vota, gente. Não tô querendo influenciar o voto de ninguém, apesar que eu sei que acaba acontecendo isso, né? Que depois vai ter gente do pessoal falando, o Chavoso tava falando mal. Foda-se, não gostou, problema seu. Mas cada um vota em quem quiser também, entendeu? Cada um vota em quem quiser, quer votar no PSOL, no PT, no PCdoB, no PDT, fica à vontade, entendeu? Mas eu, Thiago Torres, não voto. Voto só no PSTU, PCB e a UP, principalmente, que vai ser o partido que eu mais vou votar esse ano, vai ser a UP. Para presidente, deputado federal, senadora e talvez estadual, ainda não decidi. Enfim, acompanhe lá no meu Insta que eu vou postar lá. Voltando, bom, acho que é isso sobre as eleições. Sim, né, uma última coisa ainda sobre isso aqui é que o Roju, né, o parceiro, o irmão Roju aqui, ele fez um vídeo explicando esse bagulho de federação e outras coisas aí. Inclusive o Roju era militante do PSOL, né, ele saiu do partido depois dessa federação com a rede e outras coisas. Certo, agora deixa eu voltar onde que eu tava, que eu já nem lembro mais. Acho que eu tava falando das eleições de 2020. Certo, agora... deixa eu tomar mais um gole d'água aqui. Eleições gerais de 2018 e 2014, né, também teve. Mesma coisa, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vou falar um pouco por cima do contexto das eleições de 2014. Porque são eleições que foram muito importantes para nossa história, tá ligado? Como eu tava falando aqui, as eleições de 2014, elas são um marco, assim, na nossa história recente. Foram eleições que aconteceram em um clima de antipetismo. A mídia, naquele momento, principalmente a Rede Globo, a revista Veja, elas vinham, sim, se empenhando para criar um antipetismo, principalmente para criar um ranço da Dilma, né, do governo Dilma. Tinha acabado de acontecer as históricas manifestações de junho de 2013, que infelizmente foi meio que manobrado ali para virar um movimento contra a Dilma e o PT, mas que não surge desse jeito. Enfim, então vinha de um clima muito, muito louco, tá ligado? Um caldeirão ali de sentimentos e de coisas, né? Foi a última eleição em que o PT polarizou com o PSDB, né? Historicamente, era essa polarização que tinha nas eleições, né? Principalmente nos segundos turnos, entre o PT e o PSDB, né? Então, 1993, 4, sei lá, é o Fernando Henrique Cardoso que se elege, né, do PSDB, competindo ali com o Lula, do PT. Na eleição seguinte, de novo, né, o Fernando Henrique se reelege, né, também disputando com o Lula, e na de 2002, aí já é o Lula que se elege, do PT também, disputando contra o PSDB. Na eleição seguinte, a mesma coisa, PT e PSDB, né, que foi o Lula e o Alckmin para o segundo turno de 2006, se eu não me engano. Depois, Dilma e PSDB em 2009, 10. Depois, eleição de 2014, Dilma, PT, e Aécio Neves, PSDB. E aí também estava o contexto da Lava Jato, né? A Lava Jato, aquela operação fraudulenta, né, que foi criada aí, também, né, serviu para desgastar o PT e fomentar esse antipetismo. Tô citando isso porque aquele contexto daquela eleição foi de muito antipetismo, né? Eu lembro que quando a Dilma foi reeleita, muita gente ficou indignada, falando assim, como assim? Todo mundo que eu conheço votou no Aécio, todo mundo que eu conheço ia votar no Aécio, e agora a Dilma ganhou. Então, tipo, muita gente por aí falava isso, né? Na internet, na rua. Então já começou esse clima, né? Assim como começou o quê? O Aécio Neves e o PSDB questionando o resultado das eleições, questionando as urnas, né? Falou, não, como assim? Teve fraude e tal. O Alckmin foi reeleito governador naquele ano, né? Ele tinha sido eleito em 2010, depois se reelegeu em 2014, né? Ficou 14 anos no governo do estado de São Paulo, só fazendo merda. E aí começa, né? Eleito pelo PSDB do Aécio, né? Enfim. Então começa o PSDB a conspirar contra Dilma, assim como o MDB, né? Que estava na vice-presidência, né? Uma coisa absurda, né? Enfim. Então começa aí a conspiração contra Dilma da mídia, do PSDB, um pouco depois do MDB também, que vai tudo terminar no golpe de 2016. Sim, foi golpe, ponto. Né? O golpe de 2016. Naquele ano também teve as eleições municipais, né? Para vereadores e prefeitos. Marielle Franco, por exemplo, foi eleita nessa eleição de 2016, assumiu o mandato em 2017, foi assassinada em 2018, até hoje nós não sabemos quem mandou matar, né? Aí vem as eleições de 2018, né? Como eu disse, o ano em que a Marielle foi assassinada, que foram eleições gerais. As eleições gerais de 2018, elas aconteceram no dia 7 de outubro de 2018, o primeiro turno, e o segundo turno foi... Ixi, Maria, eu não anotei aqui quando foi o segundo turno, vou deixar aqui na tela também.
Então, foram eleitos os 513 deputados federais e 54 senadores, né, 2/3 do total. Como eu falei, a gente votou em 2 senadores aquele ano. E os governadores. O contexto daquela eleição de 2018 foi uma loucura, né? Então foi uma eleição que veio ainda nesse clima de antipetismo muito forte, inclusive muito maior do que na eleição de 2014. Tinha acontecido o golpe de 2016, o impeachment da Dilma, o governo Temer com todos os seus desmontes malditos que ele fez, né? A explosão assim do bolsonarismo, né? O Bolsonaro que veio de um deputado qualquer dentro da Câmara, mas tanta exposição que a Rede TV, Luciana Gimenez, CQC deram pro infeliz, ele acabou ficando cada vez mais conhecido. Teve disparo em massa de fake news, principalmente no WhatsApp, né, o famoso kit gay. Até hoje tem gente que acredita nessa desgraça, kit gay, coisas do tipo, né, mamadeira de piroca. Então as redes sociais elas foram muito decisivas e muito importantes nas eleições de 2018. Vale lembrar que o Bolsonaro ele não foi nos debates, né, ele foi acho que só no primeiro debate, depois ele parou de ir. E mesmo assim ele se elegeu. Ele também tinha relativamente pouco tempo de TV, se eu não me engano, não tenho certeza, mas enfim. É isso, se elegeu na base de fake news, né, no ano passado, eu acho, 2021, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu o uso em massa de fake news na campanha do Bolsonaro e Mourão, e mesmo assim eles votaram contra a cassação da chapa, né? Então eles foram coniventes com o uso de mentiras para se eleger. Ainda nessa onda do antipetismo, o Dória se elegeu em São Paulo, né, com aquele bagulho de Bolsodória. Depois ele começa a meter o louco, falou que não, nunca fiz isso. E ele estava concorrendo com o Márcio França. Então, o Márcio França, ele era o vice-governador na chapa com o Geraldo Alckmin. Só que Geraldo Alckmin foi candidato à presidência em 2018, pelo PSDB, tendo terminado com 5% das intenções de voto. Assim, uma coisa minúscula para o PSDB, como eu falei para vocês, que sempre teve no segundo turno, aí, polarizando com o PT, desde os anos 90, na realidade, né? Então, o Alckmin termina com 5%, né, na candidatura para presidente, e o vice dele, o Márcio França, que é do PSB, concorreu ao governo do estado de São Paulo. E o Dória concorreu também pelo PSDB. Então é uma loucura do caralho, né? Então o cara que era governador, né, vice, depois vira governador quando o Alckmin vai concorrer à presidência, né? O Márcio França assumiu o governo do estado de São Paulo e depois ele concorreu com o Dória. E o Dória ficava chamando ele de Márcio Cuba, né? Porque falava que ele era socialista. Porra nenhuma, né? Enfim. E aí o Dória se elegeu, infelizmente, né? Mas enfim. O que mais? Deixa eu ver, que eu anotei aqui. Uma outra coisa muito importante que foi o cancelamento de milhões de títulos de eleitores no Nordeste. Então, entre aspas, justiça, né, cancelou aí milhões de títulos lá na região Nordeste, falando que foi porque as pessoas não fizeram o cadastro da biometria, que não sei o que, né? Enfim. E aí, uma outra coisa atípica, né, ou pelo menos que surpreendeu nas eleições de 2018, que tá voltando a acontecer agora, foi a violência política, né, mano? Então a gente teve, por exemplo, o assassinato do mestre Moa do Catendê, por ter se declarado petista, né, alguma coisa assim. E esse ano tá acontecendo isso muito mais frequentemente. Teve tiros na caravana do Lula. Ao mesmo tempo também teve a facada no Bolsonaro, a suposta facada, né, enfim. Fica aí as dúvidas. Então foi uma eleição bem radical, entre aspas, né? Mas essa fita da facada, né, eu menciono ela muito menos para dizer que os dois lados foram violentos, agressivos, não. Muito mais pra gente pensar também como que essa facada elegeu o Bolsonaro, né? Porque mesmo que ele não tenha ido nos debates, mesmo que ele não tenha muito tempo de televisão formalmente falando, né? Inclusive vale fazer um parênteses aqui para falar sobre essa injustiça que é o bagulho do tempo de televisão, que os candidatos eles não têm o tempo de televisão justo, tipo, pra todo mundo, tá ligado? Todos têm tempo de televisão e é igual pra todo mundo. Não é. Muito pelo contrário. Alguns partidos têm 3 minutos, enquanto outros têm 10 segundos, outros não têm nenhum. Então, e o Bolsonaro mesmo, não tendo nos debates, etc e tal, ele foi o candidato que mais teve tempo de televisão a partir do momento que ele tomou essa suposta facada, né? Porque a partir dali os jornais só falavam dele, as mídias, as televisões, rádios, era o tempo inteiro a cobertura, né? O candidato tomou uma facada, o candidato foi pro hospital, fez a cirurgia, saiu da cirurgia, tá bem. Então só falava dele. Então facada, fake news, prisão do Lula, já ia esquecendo de falar disso, né, mano? A prisão do Lula em 2018, que sem sombra de dúvidas foi única exclusivamente para impedir ele de ganhar a eleição, né? Convenhamos, essa é a realidade. Então, ele estava disparado em primeiro lugar, tiraram ele e o Bolsonaro ganhou por conta disso. Eleito, o Bolsonaro deu cargo para o então juiz Sérgio Moro, né, se tornar ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro, que foi quem prendeu o Lula. E depois disso, né, a justiça vai lá e
e devolve os direitos, aliás, liberta o Lula, né, dá os direitos políticos dele de volta, enfim. Então foi um bagulho meio que só pra tirar ele daquela eleição mesmo, e agora essa mesma justiça burguesa, esse mesmo Estado burguês, a mesma elite, está permitindo que ele volte à presidência, ou pelo menos aí à corrida presidencial. Então alguma coisa tem aí, né, no sentido de pensar os interesses dessa elite que controla o jogo como ela quer. Enfim, voltando aqui, uma outra coisa sobre as eleições de 2018 foi o recorde de votos nulos, brancos e abstenções. O percentual de votos nulos foi o maior desde 1989. 1989 foi a primeira eleição direta que teve para presidente no Brasil depois da ditadura militar. Então, desde lá que não se tinha a quantidade de anulações de votos como teve no segundo turno de 2018. Somando votos nulos, votos brancos e as abstenções, deu mais de 30% do eleitorado. Ou seja, 42 milhões de eleitores não votaram em nenhum candidato no segundo turno das eleições de 2018. Além do segundo turno da eleição presidencial, mano, também teve segundo turno na eleição para governador em 13 estados, que aconteceu no dia 28 de outubro. Na eleição presidencial, como vocês sabem, quem se elegeu foi o Bolsonaro pelo PSL, na época o partido PSL, que depois ele saiu, ficou um tempo sem partido, e depois entrou no PL, Partido Liberal, que é o que ele está hoje, e vai se candidatar esse ano. Infelizmente, é provável que eleja aí vários deputados, então não vote no PL, pelo amor de Deus, e nem nos seus partidos aliados. Enfim, na eleição parlamentar, né, no Congresso, teve uma grande renovação. Para o Senado, por exemplo, das 54 vagas que estavam abertas, só 8 dos senadores eleitos, né, foram, na realidade, reeleitos. Os demais eram novos senadores, né, não eram senadores até então. E na Câmara dos Deputados teve uma renovação de mais de 50%. Então, mais da metade dos deputados eram novos deputados. Ah, sim, só uma coisa, né, um parênteses sobre o PSL, é que ele saiu de um partido minúsculo, que só tinha eleito um deputado na eleição geral de 2014, para um partido com a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados na eleição de 2018, né? Tudo isso de vagabundos aí, né? Enfim, surfando no bolsonarismo. E aí, sobre a renovação da Câmara dos Deputados, foi a maior desde 1994, né? Então, desde aquela eleição não tinham sido eleitos tantos deputados novos quanto foi em 2018, mas convenhamos, né? A maioria é tudo farinha do mesmo saco, essa porra. Aí, sobre a eleição presidencial, naquele ano de 2018 teve 13 candidatos, que foi a maior quantidade desde a eleição de 1989, como eu falei para vocês, foi a primeira eleição direta para presidente desde o fim da ditadura militar. Naquele ano foram 22 candidatos. Em 2018 foram 13, né, a maior quantidade. Esse ano, já eu vou falar para vocês quantos que tem e quem são eles. Enfim, uma outra curiosidade dessa eleição de 2018 foi que o MDB, o partido que ajudou a dar o golpe de 2016, né, que se chamava PMDB, foi a primeira vez que ele teve candidato à presidência desde 1994, né, que foi o Henrique Meirelles, que era até então ministro da Fazenda, da Economia do governo Temer. O PT, ele tinha oficializado a candidatura do Lula, né, como eu falei, ele foi preso por falsas acusações de corrupção, que depois, como eu já disse, foram invalidadas, de certa forma, e então a candidatura dele não foi aceita, né? Ela foi indeferida pelo TSE por causa da lei da ficha limpa, né? E aí o Haddad foi o candidato do PT aquele ano, que, como vocês sabem, apesar dele ter chegado no segundo turno, o que é uma coisa também de se observar, a força do lulismo, né, assim como a força do bolsonarismo, que elegeu aí a segunda maior bancada da Câmara, que elegeu o próprio Bolsonaro, que fez esse infeliz estar hoje, enfim, provavelmente indo para o segundo turno, né, a força do lulismo também, que fez o Haddad, que era um cara assim, né, que não era tão conhecido pela maioria do povo brasileiro e que não tem carisma nenhum, convenhamos, conseguir chegar até o segundo turno só por ser o candidato do Lula. Isso aí é de se observar, como eu falei. Assim, uma outra coisa da eleição de 2018 é que teve uma novidade, né, outra novidade, que foi a cláusula de barreira, né? Então a cláusula de barreira, que é uma bosta, ela determina o quê? Que os partidos, eles tiveram naquele ano que ter 1,5% dos votos totais, ou seja, eles tiveram que eleger pelo menos 9 deputados em 9 estados diferentes para continuar tendo acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então os partidos que não conseguiram eleger 9 deputados de 9 estados diferentes em 2018, eles não tiveram tempo de televisão, não estão tendo tempo de televisão e nem acesso ao fundo partidário. Isso é ruim para partidos que não são os queridinhos aí da elite, da mídia, da burguesia, né? Porque eles não vão ter
tempo. É porque, mano, olha que bagulho sem lógica, tá ligado? Como é um círculo. Você tem que ter tido eleito 9 deputados para você ter, por exemplo, tempo de televisão. Mas como que você elege os deputados se a população não te conhece? Você precisa, por exemplo, do tempo de televisão ou do dinheiro, né, o fundo partidário para fazer campanha, para que a população te conheça, assim você eleja deputados e assim você continue, né, podendo ter acesso a esses tempos de televisão, etc e tal. Mas se você não tem o tempo de televisão e o dinheiro para eleger, como... Enfim, né, eu não tô nem conseguindo explicar, mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que é a mesma lógica do vestibular, tá ligado? Por exemplo, a FUVEST, né, que não sei se é a segunda ou terceira fase da FUVEST, gente, eu não sei, eu entrei na USP pelo Enem, não foi pela FUVEST. Mas acho que na segunda fase são perguntas só sobre o tema, aliás, só sobre a área da faculdade que você quer fazer. Eu pergunto, mas se eu soubesse, eu não ia fazer faculdade, parça. Oxe, eu quero fazer a faculdade porque eu ainda não sei, quero aprender. Mas você tem que saber para poder fazer a prova e entrar na faculdade. Vai tomar no cu, qual é a lógica disso? Entendeu a comparação que eu fiz aqui? Enfim, então eles tiveram essa chamada cláusula de barreira, né? Certo, é isso. Agora sim, voltando aqui, chegando nas eleições de 2022, já falei os cargos, já falei a data, já falei a quantidade de eleitores aptos a votar. Uma outra curiosidade é que teve um recorde na quantidade de novos títulos tirados esse ano, enfim, até o dia 5 de maio, foram mais de 2 milhões de adolescentes entre 16 e 18 anos que tiraram o título de eleitor, o que representa um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período nas eleições de 2018. Agora falando um pouco sobre o contexto dessas eleições de 2022. A gente viveu 4 anos de governo Bolsonaro, depois de 2 anos de governo Temer. O que todos os dados mostram é uma piora em tudo. Piora na questão da fome, piora na questão do emprego, na questão da renda, na questão da educação, da saúde. Tudo piorou nos últimos 6 anos. A gente passou por uma pandemia que, assim, não acabou ainda, né? Mas não é a mesma coisa já, graças a Deus. Mas foi 2 anos aí muito pesados, principalmente diante de um governo federal e uma maioria de governos estaduais e municipais que cagaram, né, para a população durante a pandemia. Muita gente morreu, pelo menos 680 mil mortos confirmados de Covid. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a candidatura do Lula, né, querendo se colocar como um grande salvador diante dessas desgraças aí que a gente vem vivendo nos últimos 6 anos, né? Ele não se preocupou em mobilizar manifestações contra o governo Bolsonaro, manifestações pelo impeachment do Bolsonaro. Pelo contrário, ele boicotou, ele não falou sobre elas para canalizar essa revolta da população para a eleição esse ano, né, para as urnas, o que eu acho absurdo. E mais absurdo ainda, ele vir junto com Geraldo Alckmin para ser o seu vice, né? Então o Bolsonaro está se candidatando com o general Braga Neto para ser vice e o Lula com o Alckmin. Enfim, né? Além deles, tem outros candidatos que eu vou citar daqui a pouco, mas ainda falando sobre o contexto das eleições, a gente também está vivendo muita violência política nesses meses, mas sempre de um lado contra o outro, ou seja, sempre são bolsonaristas matando e agredindo petistas ou pessoas de esquerda de um modo geral. Então tá uma loucura, né, mano? Tá uma loucura, o debate tá muito agressivo, e o debate tá agressivo dentro da esquerda também, porque a gente que não aceita essa aliança com o Alckmin ou com a rede ou com outros, a gente tá sendo massacrado, né? E eu quero que se foda, né? Eu não tô nem aí pra quem tá xingando, criticando, pode roncar à vontade, mas é o que tá acontecendo, que eu tô falando aqui, tá ligado? Muita agressividade, enfim, né? Ameaça de golpe constante é outra coisa que tá marcando essas eleições. O Bolsonaro sempre falando que vai ter fraude, né? Que ele não vai aceitar o resultado e que ele quer a urna... Aliás, ele não quer o voto na urna, ele quer o voto impresso. Enfim, né? Tá uma loucura total aí. A gente tinha a pré-candidatura do Sérgio Moro, mas não tem mais, né? Que aí a grande mídia liberal como a Globo queria ele para ser a terceira via, né? Então esse ano vai ser uma eleição muito louca, né? Não só a eleição, mas o que tá por vir nos próximos anos, né? A gente vai ver o que vai acontecer, né? Porque depois de tudo que aconteceu nesses últimos 6 anos, né? Desde o golpe de 2016, a prisão do Lula em 2018, mais 4 anos de bolsonarismo, acho que tá todo mundo curioso, receoso de saber o que vai acontecer aí nos próximos 4 anos, né? Depois dessa eleição, inclusive. Esse vídeo aqui não é para falar sobre isso, né? Não é para fazer essa análise, não é para falar da chapa Lula-Alckmin. Inclusive, eu já falo muito sobre isso lá nos meus stories do Instagram, né? Então me sigam lá. Mas aqui eu não vou falar sobre isso, né?
O que eu posso falar é que eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Leonardo Péricles, né, que é um dos candidatos, que eu vou falar aqui para vocês agora, né, então antes de fechar o vídeo, vou falar sobre os candidatos desse ano, me baseando aqui no site que eu já falei, vou falar de novo, divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE. Tem 13 candidatos, aliás, tiveram 13 pessoas que se colocaram aqui como candidatas, né? Só que das 13, 2 não vão ser. Uma delas é o Pablo Marçal, que tentou se candidatar pelo PROS, mas o TSE negou a candidatura dele. O Roberto Jefferson, do PTB, também tentou se candidatar, mas o indivíduo está preso e tentou se candidatar, né? Apesar que foi o que o Lula fez também, né? Mas enfim. O Roberto Jefferson tentou também, não conseguiu. E tem um tal de Padre Kelmon, né? Que eu fui saber desse indivíduo na propaganda que eu vi na televisão. Foi uma peba essa, nunca tinha visto. E tá escrito aqui pendente de julgamento. Então até o momento ele não foi reconhecido aí pelo TSE. Pronto, então são os candidatos agora que estão deferidos, né? Ou seja, que o TSE já confirmou que eles são candidatos de fato. Falando por ordem alfabética, Ciro Gomes, do PDT, Constituinte Emael, né, que o nome dele na verdade é José Maria Emael, mas ele botou o nome dele na urna de Constituinte Emael, não entendi porquê, do Democracia Cristã, o nome do partido dele. Depois tem o Felipe Dávila, do Partido Novo, o Jair Bolsonaro, do PL, o Partido Liberal, o Leonardo Péricles, que é o que eu vou votar, da UP, Unidade Popular, número 80. Tem uma live com ele aqui no canal, inclusive, para quem não viu, pelo amor de Deus, assista, porque todo dia alguém me pergunta em quem eu vou votar, em quem eu vou votar. Eu falo, minha gente, vocês não me acompanham mesmo, né? É fogo. Depois o Lula, né, pelo PT. Depois teria o Pablo Marçal, que não foi aprovado. Padre Kelmon ainda está pendente o julgamento. Roberto Jefferson não foi aprovado. Simone Tebet, a nova queridinha da mídia burguesa, da Rede Globo e companhia, pelo MDB, o partido do golpe, né? Sofia Manzano, do PCB. Soraya Tronic, União Brasil, que a União Brasil é um partido que surgiu, mano, da fusão do PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, com o DEM, né, o Democratas. Então esses dois partidos se fundiram e formaram a União Brasil. E aí vem essa Soraya Tronic aí falando que é oposição, sendo que ela estava no PSL até um dia desses, né? Enfim, e apoiando o Bolsonaro. E por fim a Vera Lúcia, do PSTU. Tá, acabou, minha gente. É isso, esses são os candidatos que a gente tem. Não é só Lula e Bolsonaro, não é só Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes e Simone Tebet. Não caiam nessas palhaçadas aí da grande mídia que quer impedir a população de conhecer projetos diferentes, quer que só conheça mais do mesmo, de um jeito que a população assiste esses debates aí da Band e fala, é tudo a mesma merda, tudo farinha do mesmo saco, enquanto que o Leonardo Péricles, Vera Lúcia e Sofia Manzano não são chamados para falar coisas diferentes do que já é falado ali desde sempre. E também não tem espaço na televisão, não tem fundo partidário, não tem tempo de propaganda nenhuma. E agora, para terminar, eu vou falar sobre... Vou citar quem são os candidatos aqui ao governo do estado de São Paulo, né? Que como eu estou em São Paulo, eu vou falar do meu estado, e aí vocês podem conferir do estado de vocês. Então, em São Paulo tem 10 pessoas que se apresentaram como candidatas, 2 ainda estão aguardando o julgamento do TSE para saber se confirmam ou não a candidatura, mas eu vou falar os nomes aqui. Altino, do PSTU, é nele que eu vou votar. Altino, número 16, vice dele, professora Flávia, que também é da Brasilândia, assim como eu, isso é muito importante para mim. Além do projeto político, obviamente, que é o mais importante, né? Projeto político e econômico, que no site vocês também podem acessar o plano de governo de cada candidato. Vocês podem ver o nome do candidato, o vice dele, plano de governo, até mesmo o patrimônio que cada candidato declarou, dá para vocês verem. Se eles já ocuparam cargos antes na política e por aí vai. Então, Altino, do PSTU, que eu vou votar. Antônio Jorge, do Democracia Cristã. Carol Vigliar, da Unidade Popular, aguardando julgamento. Edson Dorta, do PCO. Elvis César, do PDT. Fernando Haddad, do PT. Gabriel Colombo, do PCB, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, que era o vice do Dória, né? Enfim, o Dória saiu, tentou se candidatar à presidência, não conseguiu, e aí perdeu tudo, e o Rodrigo Garcia assumiu e está aí no governo tentando a reeleição. Tarcísio Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, pelo Republicanos, o partido da Rede Record e da Igreja Universal. Por fim, Vinícius Poit, do Novo. Esses são os candidatos. Conheçam, leiam os programas deles, conheçam eles, né, a trajetória de luta deles, os partidos. E é isso, minha gente. Votem com consciência, na medida do possível. Usem aí o máximo da razão, né, para votar, porque
apesar da eleição ser uma parte muito pequena da vida política, né, e o resultado dela também ser totalmente... O resultado não, né, o processo ser manipulado pela grande mídia, né, e tudo mais, pelas redes sociais. Querendo ou não, a gente está colocando no poder, ou mantendo no poder, quem vai administrar o dinheiro público, quem vai investir ou tirar investimentos da nossa escola, do nosso posto de saúde, do ônibus que nós pega, né, então a gente tem que se atentar muito a isso. Recomendo que vocês vejam os outros vídeos dessa série, recomendo que vocês assistam o meu vídeo reagindo à música Senhor Candidato, do Eduardo Tadeu, espalhem esse vídeo por aí. O vídeo também, eleição muda alguma coisa, também espalhem por aí. E que me sigam no Instagram, me fortaleçam aí no Apoia-se, quem puder. É a partir do Apoia-se que eu me mantenho o meu canal e mantenho as pessoas que trampam junto comigo. Ou também através do Pix, né, que tá passando aqui na tela para quem preferir. E deixa perguntas aí nos comentários, né, de dúvidas que vocês tiveram. Ou então deixem comentários também, né, minha gente? Uma coisa importantíssima. O YouTube tá me boicotando pra caralho. Então, né, seguindo aqui o exemplo da Laura Sabino, parceira, vou pedir para vocês deixar pelo menos 3 comentários aqui. Pode ser qualquer coisa aleatória, só para o algoritmo entregar mais o meu conteúdo para outras pessoas, certo? Então é isso, obrigado aí por ter visto até o final. Tamo junto e até a próxima, família. Valeu, falou!